E Marina Sensei pode explicar um pouco melhor essa chegada dos portugueses? Porque No Japão. no Japão. Sim. O que acontece, pessoal? Essa chegada dos portugueses, ela vai acontecer naquele momento, no mesmo momento, né? Que eles vão bater aqui na nossa porta também, né? Os portugueses estavam tentando expandir mercados, eles já tinham mercados na China, né? E eles vão ouvir sobre o Japão. E isso é engraçado porque tem um pouco a ver com a conversa que a gente teve sobre o tamanho do Yasuke e tal. O Japão, durante muitos anos, ele foi conhecido como um país de anões. Nossa. Porque todo mundo era pequenininho. E falavam do Japão desse jeito, terra de anões. Terra de anões. Né? Era o país de Wa ainda, né? O reino de Wa. Reino de Wa. Ela lembra de tudo maravilhosa. O reino de Wa era o reino dos anões, né? E esses portugueses, quando estão lá na China, eles vão ouvir sobre esse lugar que ninguém tinha chegado ainda. E tudo que eles queriam era chegar em lugares onde europeus não tinham pisado, né? Aquela história do descobrimento. Eles vão ouvir sobre o Japão e eles vão para o Japão, né? Inicialmente, esses europeus chegam lá como náufragos. Navio naufraga, chega alguém lá e volta contando, gente, tem mesmo. Tem mesmo um país ali, que loucura, tem gente e tal. E aí, no século XVI, primeira metade do século XVI, eles chegam como missão, né? E eles vão... jesuítas, né? Inicialmente uma missão jesuíta, Companhia de Jesus poderosíssima naquela época. Era a única companhia que tinha autorização para evangelizar fora do Japão. Então, eles vão fora do Japão, ó, eu tô doida. Fora de Portugal, fora da Europa. E aí, eles vão vir para o Brasil fazendo isso, eles vão para a África fazendo isso, com aquela missão de trazer as almas para a luz, salvar as almas dos pagãos, né? E aí, quando eles chegam no Japão para cumprir a missão, eles vão entender que ali funcionava diferente. Que o esquema ali era outro, né? Tem até umas histórias muito engraçadas. Quem chega no Japão como missão inicialmente é São Francisco Xavier. Francisco Xavier, na época, né? Não era santo ainda. Ele chega ao Japão. E ele vai chegar ao Japão já sabendo falar alguma coisa de japonês. Os jesuítas tinham disso, né? Eles gostavam... Para ser efetivo, eles tinham que saber falar com a galera. E aí ele vai para o Japão estudando japonês no navio. Vai com uma galera ali, que não sei o quê. E ele vai chegar para conversar com as pessoas. Ele chega primeiro e ele fala assim, bem, eu quero falar com o seu líder. Com o seu rei. E aí vão falar, não, ninguém fala com o imperador. Né? Ponto final. Não é assim, querido. Você não chega aqui e o imperador fala, oi, quer um chá? Não. Assim, não, até hoje, inclusive. Não. E aí, vão falar assim, então, quem manda é o Shogun. Na época, não tinha Shogun. O Shogun já tinha caído. Quem tava ali com mais poder era o Oda Nobunaga. Apresentam os portugueses para o Oda Nobunaga e apresentam também para os daimyos regionais. Então, eles já vão entender que o sistema ali era diferente, que você tinha uma coisa muito dividida. Ele conhece o Shogun, começa a pregar, ele vai pregar em japonês. E aí, ele vai se referindo a Deus, 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 Deus. E o pessoal olhando para ele falando, poxa, que bacana. Deus... Deus, legal. Poxa, muito bom. Vamos aí com esse Deus, parece o nosso. Depois ele foi perceber que ele estava usando a palavra para uma deidade budista. Claro que as pessoas iam falar, tudo bem, vamos lá. Era o mesmo Deus que eles já sabiam que estava ali. Então vamos. E aí, quando ele descobre que ele estava usando a palavra errada, ele vai virar para a pessoa e falar assim, não. Esse aí, ó, não pode. Esse não pode, vai ter que trocar. Se você segue esse aí, ó, você não vai para o lugar legal. Depois que você morrer, não pode. Então, tem essa fofoquinha histórica e eles vão começar a pregar, né? Inclusive, quando eles conhecem o Shogun e aprendem sobre o poder do Shogun, vai surgir o nome shogunato. Porque, teoricamente, o regime não é shogunato. Shogunato é um nome europeu, né? Por conta do Shogun. O regime é Bakufu.
E aí esses portugueses vão começar a se envolver no mercado. Porque, no fundo, o interesse não era evangelizar ninguém. Sim. O interesse era o mercado, era o dinheiro, né? Eles vão começar a converter daimyos, eles vão pegar esses líderes regionais, converter. A gente tem alguns daimyos que se tornam cristãos, também por interesse. É uma troca de interesses ali, uma coisa muito louca, um jogo de interesses muito louco. Começam a se envolver demais. Chega num ponto, assim, o Oda Nobunaga não vai lidar com esse problema diretamente. Ele morre antes, A bomba não estoura no Oda, ela passa pro próximo. Passa pro próximo. Mas quando eles começam a se envolver demais e tentar fazer no Japão o que eles fizeram nos outros lugares do mundo, né? No Japão, eles não vão receber a mesma guarida, né? A mesma proteção que eles vão receber nos outros lugares. Então, o cristianismo acaba sendo proibido, eles são expulsos. Quem não vai embora, né, que permanece lá na missão, é morto. E a gente vai ter aí quase 300 anos de cristianismo proibido no Japão por conta dessa ação de se intrometer, na verdade, né, do funcionamento dos outros países. Eles se intrometem. Os políticos japoneses, né? A galera que estava no poder no Japão entende que era uma intromissão e vai se defender. A gente não tem uma tradição no Japão de nenhuma religião se intrometendo diretamente na política. Sempre foram departamentos muito bem separados. E quando os cristãos chegam já muito diretamente tentando forçar isso, não faz o menor sentido para aquela população. Não faz. Não faz o menor sentido para aquelas lideranças. Pois é. Então, algo que eles não conseguem manipular. Assim, lógico, tiveram alguns daimyos que se converteram por interesse e tal. Então, talvez um ou outro até caísse na lábia. Mas, no geral, não era algo... Não trocou uma religião por outra. Porque normalmente o que acontecia em outros locais era isso. Trocava a religião que já interferia naquela política, trocava aquela religião pelo cristianismo. Sim. Então eles conseguiam fazer essa troca porque meio que já existia, já era cultural, digamos assim, entre aspas. Não exatamente cultural, mas não era algo tão estranhado em outros locais. E no Japão, não, a coisa era muito bem... E tem uma diferença ali também, assim, porque o fato do Japão ser um arquipélago, porque, assim, por que eu tô falando isso? Porque em alguns momentos da história do Japão, você até tem o budismo interferindo ali, né? Acontece. Acontece, mas muito localmente, né? E muito dentro da cultura. Sim. Essa é uma diferença importante. Porque quando a gente fala de Japão, o Japão, por ser um arquipélago, ele é isolado até geograficamente, né? Então, o Japão funciona nas regras do Japão. Ponto. Até hoje, assim. Até hoje, assim. Gestão japonesa. Então, quando eu presto consultoria, às vezes, né? Que eu fiz trabalho com o Edu lá no Japão. Quando você vai conversar com uma empresa japonesa, você tem que respeitar os trâmites cerimoniais, entendeu? Por mais que a empresa... Tem empresa internacionalizada que já não dá tanta bola para isso, ou que não, ou releva porque já sabe que tá lidando com isso. Mas quando você respeita os trâmites cerimoniais da cultura japonesa, você cresce imediatamente. Exato. Nos olhos dele. Imediatamente. Você pode não ser o melhor, mas você já cresceu porque você demonstrou respeito e interesse pela cultura. Sim. E isso, ó, desde que o Japão é Japão. Quando esses caras chegam, eles chegam se intrometendo e atropelando. É uma galera de fora, né? Da mesma maneira que os portugueses vão ter muito preconceito com os japoneses vão ter um preconceito imenso com os portugueses, né? Os portugueses vão ter aquele mesmo preconceitozinho de falar assim, nossa, eles tomam banho todo dia. Tem registro por escrito disso, né? E os japoneses vão falar, quem são essas pessoas? Eles têm um cheiro horrível. Né? Então, o Japão não permite porque aquilo não é japonês. Então não faz sentido. Não faz sentido. Não tem porquê. Não. Né? E eu acredito que a gente vai ver muito disso no jogo, por causa do período que está sendo retratado. Então a gente vai ver muito disso do cristianismo, do padre, tentando se meter ali na política, e vai ser repudiado ali na hora. Sim. Né? Então eu acredito que isso vai estar dentro do jogo, né? Vai ser. É bem provável que a gente veja isso sim.
Então é bom, tá vendo, gente? Façam aula de história com a Marina Sensei, vocês vão entender muito melhor, vocês vão ter muito mais embasamento. Para de falar merda na internet, para de olhar a Wikipédia, tá bom, gente? Wikipédia não é fundamento histórico, entendeu? Usa a Wikipédia direito. Ou então, né? Pega as referências, tanta referência maneira na Wikipedia. Tanta referência maneira na Wikipedia. Vai nos links lá no fim, tá, gente? Muito mais interessante, né? Então, termos de ambientação, de coisas, a gente acha... Não sei, eu tô apostando na Ubisoft. Eu tô querendo acreditar neles. Posso morder minha língua? Posso. Gente, ninguém é perfeito. Eles mostraram só o trailer. Não tivemos o privilégio do acesso antecipado. Entendeu? Quem sabe nos próximos, né? Ubisoft patrocina nós. Quem sabe no futuro, né? Então, mas agora, vale lembrar também que, graças a essas expedições, né, dos espanhóis e também dos portugueses, uma empresa japonesa de games muito famosa surgiu. Olha, lá vem a Olha, gente, menina ligeira, olha o link! O microfone é seu, Andresa, manda ver. Não, porque justamente assim, como eles não tiveram muito sucesso ali, quer dizer... Os jesuítas não tiveram sucesso, até a historiadora que pode me corrigir, né? Que tem muito mais embasamento. Os jesuítas não tiveram sucesso ali, né? Com a religião e tudo. Mas os marinheiros, eles tiveram muito sucesso. O Hanafuda jogos de cartas, né? Karuta, que eu aprendi com a minha professora de japonês. A Karuta se popularizou muito ali. Depois foi criado o Hanafuda e foi proibido durante muito tempo por causa justamente... eles não queriam nada do cristianismo. Então, nada que fosse de outros povos, outras culturas, nada ali. Mas não conseguiram, aí começou o Hanafuda, começou a Nintendo começou ali a trabalhar com o Hanafuda e ela virou essa gigante do Japão que é hoje em dia. Exatamente. É verdade. É verdade. Então, a gente tem que agradecer aos portugueses. Então, pelo menos pela Nintendo. Só um pouquinho, a gente agradece um cadinho pela fundação, né? Por ter dado um embasamento pra fundação da Nintendo, que a gente chama Nintendo também, tá? É verdade. Então, e a gente vê até nesse exemplo que a Andresa trouxe, a capacidade japonesa de pegar o estrangeiro e transformar em algo seu. Não é, Sensei? Gente, essa cara que eu faço quando meus alunos acertam os exercícios também, tá? Olha. Prometo que acertarei os próximos. É aquele momento que você pensa assim, cara, vale a pena. Vale muito a pena. Incrível. Então, porque realmente... E não duvido que esse jogo, apesar de não ser japonês, ele tá entre os 5 mais vendidos no Japão. Ele já tá... A pré-venda dele tá no top das listas de pré-venda. Entendeu? E isso... Já é um sinal. Já é um sinal. O Japão adora tudo que quer falar dele. Entendeu? Se tem uma coisa que o Japão gosta, é que você fala dele. Não, e assim, é sinal de que as pessoas assistindo o trailer, né? Antes de saber como é o jogo, já se enxergaram ali. Já se identificaram de alguma forma. Enquanto o povo na internet está falando sobre Yasuke, os japoneses mesmo, não é a galera do ChatGPT, né? Sim. Gostaram do jogo. Exatamente.